E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 1, Capítulo 11. O Assassino. Recebe seu julgamento final. Depois que passei no teste, meu pai começou a me levar para fazer trabalhos. Comecei a ajudar tanto em nossos trabalhos médicos públicos, quanto em nossas missões secretas de assassinato. Isso provavelmente significava que ele me considerava capaz o suficiente para não ser um fardo em trabalhos de verdade. O brilhantismo do meu pai em campo era incrível de se ver, ainda mais do que durante o treinamento. Embora ele me dissesse que não havia mais nada que pudesse me ensinar, eu tinha certeza de que dissesse que não havia mais nada que pudesse me ensinar. Eu tinha certeza de que tinha mais a aprender com ele. Na minha vida anterior, nunca fiquei cativado pela habilidade de outra pessoa, mas toda vez que via meu pai trabalhando, eu tinha que lutar para conter meus gritos de admiração. O que eu buscava era um casamento perfeito entre o conhecimento que trouxe da minha vida anterior e o novo conhecimento que adquiri nesta. Você teve um desempenho incrível naquele trabalho também. Sim, correu bem. Parece que você entendeu bem por que estou levando você para trabalhos médicos. Correu bem. Parece que você entendeu bem por que estou levando você para trabalhos médicos e de assassinato, Lug. Sim, é para ter uma noção do trabalho em campo. Também oferece boas oportunidades para estudar a composição dos edifícios, a disposição dos guardas e a força dos nossos alvos. Tudo isso pode ser útil em assassinatos futuros. Não é sempre que se tem a chance de entrar na propriedade de um nobre. As propriedades dos nobres eram mais do que simples espaços de moradia. Também serviam como fortalezas para repelir ataques de ladrões e outras ameaças. Se um dia invadíssemos a casa de um nobre como assassinos, conhecer a planta de sua propriedade de antemão seria uma vantagem incrível. Nosso papel como médicos era conveniente por esse motivo, pois nos permitia ser convidados a entrar em propriedades por um motivo legítimo. Mesmo que o nobre que estivéssemos visitando ainda não fosse nosso alvo, ele poderia se tornar um no futuro. É isso mesmo. Você realmente foi feito para ser um assassino. Num nível quase assustador, disse meu pai. Afinal, sou seu filho. Por um segundo, vi uma expressão sombria no rosto do meu pai, e fiquei confuso. Certamente ele não poderia estar preocupado em criar o filho para ser um assassino. Não havia como alguém tão habilidoso quanto ele se permitir esse tipo de dúvida. Estávamos em um trabalho médico hoje, mas meu pai fez uma exibição tão incrível durante um assassinato 3 dias atrás, que eu ainda estava tremendo um pouco. Sendo o assassino experiente que eu era, compreendi a grandiosidade daquela performance. Meu pai tinha feito tudo parecer tão fácil, que uma pessoa normal pensaria que entrar furtivamente em uma mansão e cortar a garganta de alguém enquanto dormia era a coisa mais simples do mundo. Era isso que tornava meu pai tão incrível. Jobs parecia tão natural quando fazia isso, independentemente da dificuldade. Lug, ainda não falei com você sobre seu julgamento final, correto? Sim. Fiquei curioso sobre isso. No dia do teste, meu pai disse que haveria mais uma prova. O clã Tuatha recebe muitas missões como a anterior, em que tudo o que precisamos fazer é entrar, recebe muitas missões como a anterior, em que tudo o que precisamos fazer é entrar sorrateiramente na casa do alvo e matá-lo. Essas tarefas são simples, pois é fácil evitar deixar qualquer evidência para trás. No entanto, existem nobres que são mais cautelosos e dificultam a infiltração, erguendo muitas barreiras e empregando um sistema de segurança rigoroso. Nesses tipos de situações, nos aproximamos do alvo por outros meios, como falsificar nossas identidades para fazer coisas como comparecer a uma festa patrocinada pelo alvo. Ocasionalmente, também há momentos em que conseguimos entrar em um lugar, porque o alvo nos convida de bom grado. Muitas vezes eu fazia as mesmas coisas na minha primeira vida. Eu me disfarçava de chefe, professor universitário, pianista, coordenador, arquiteto, carteador e muito mais, tudo para chegar perto do meu alvo. Há também casos em que temos a oportunidade de entrar em uma residência como médicos, o que nos permite fazer parecer que nosso alvo morreu de uma doença. No entanto, nosso alvo convenientemente se tornar nosso paciente é uma ocorrência rara, e não é algo com convenientemente se tornar nosso paciente, é uma ocorrência rara, e não é algo com que possamos contar. Por esse motivo, temos identidades falsas. As identidades mais usadas são as de chefes e comerciantes. Nobres geralmente têm um chefe pessoal, mas se estiverem dando uma festa de grande porte, precisarão de mais funcionários e entrarão em contato com a associação culinária. A associação culinária, então, enviará chefes de primeira classe para a propriedade do nobre. E temos um contato na associação culinária que pode nos colocar como um desses chefes. Estou surpreso. Nunca ouvi cozinhar, pai, eu disse. Se ele pudesse se passar por cozinheiro em uma festa nobre, provavelmente era mais habilidoso que minha mãe. Ela certamente ficaria chateada se soubesse de algo assim. Então isso significa que terei que aprimorar minhas habilidades como chefe. Na verdade, há outra prática que deveria ter precedência. Quero que você se torne um comerciante. Nobres são criaturas que estão sempre em busca de satisfação e têm o poder e a riqueza para obter tudo o que desejam. Como resultado, eles têm o hábito de desejar constantemente coisas novas. Um tesouro de uma terra do outro lado do mar,
uma joia mais bela do que qualquer coisa que alguém já tenha visto, ou uma obra de arte transcendental. Se um comerciante carregando tais itens visitasse sua propriedade, o senhor ou a senhora da mansão os receberia de braços abertos. Especialmente se tivessem uma reputação famosa. E o senhor tem algum contato que possa me ajudar a obter essa reputação, pai? Correto. Tenho 3 nomes: Kian Tuatadé, um barão do reino alvaniano; Tori Bahara, uma cozinheira de Ulster; e Dowaf Garner, um comerciante e chefe da companhia Calrad. Todos estão inscritos no registro familiar. E existem nos registros como se fossem pessoas reais. Se alguém decidisse verificar uma das minhas identidades falsas e descobrisse que o registro familiar foi falsificado, meu segredo seria revelado. É por essa razão que, no momento em que nasci, Tori e Dowaf também nasceram. Isso significa que posso presumir que também tenho outras identidades no registro familiar? Perguntei. Sim. No momento em que você veio a este mundo, 2 outras pessoas também apareceram. Illig Balor, o filho ilegítimo do chefe da companhia Balor, nascido de uma prostituta, e Safir Ogma, filho de um ferreiro. Falsificar o registro familiar posteriormente teria levado a muitas inconsistências nos registros. Foi por isso que 2 identidades falsas foram fabricadas no momento em que nasci. Dessa forma, se alguém verificasse os registros, nada pareceria fora do comum. Uma complicação lamentável era que era preciso pagar impostos pelas identidades falsas, e meu pai provavelmente devia grandes somas de remuneração a essas famílias para não acabar endividado. Certamente foi difícil, mas ir além foi parte do que fez do clã Tuatadé o melhor dos melhores. Deixando de lado o ferreiro Ogma, é impressionante que você tenha conseguido que o chefe da companhia Balor cooperasse com a falsificação do registro da família. A companhia Balor é uma das companhias comerciais mais importantes, mesmo na grande cidade comercial do domínio de Milteu, eu disse. Milteu fica diretamente ao sul do domínio Tuatadé, de frente para o mar, e abriga a maior cidade portuária do reino alvaniano. É o centro comercial mais movimentado do país. Dado o número de empresas comerciais influentes situadas ali, Milteu era uma região mais poderosa que Tuatadé. Ele me deve uma dívida de muito tempo atrás. Quero que você more lá por 2 anos, até completar 14 anos. Você viverá como filho de Balor e se tornará comerciante. Pelo que o público sabe, Balor colocou sua outra identidade, Illig Balor, para a adoção para não aborrecer a esposa. Você está voltando para o seu pai porque o filho legítimo dele adoeceu, e ele precisa que você assuma os deveres do filho dele. Essa é a história. Era uma desculpa perfeitamente natural para Illig retornar subitamente para o pai. Passar 2 longos anos morando lá e estudando comércio era um pedido preocupante, no entanto. Mesmo assim, eu confiava que meu pai não me daria uma ordem sem sentido. Devia haver algum significado mais profundo nisso. Aprenderei sobre o mundo, construirei conexões pessoais e prepararei uma rede de informações. Farei com que o nome de Illig seja famoso além da companhia Balor, permitindo-me visitar livremente as casas dos nobres. É isso que devo tentar realizar durante meus 2 anos na companhia Balor, declarei confiante. Meu pai deu um sorriso satisfeito. Milteu era o maior centro comercial do país, graças aos seus portos. Mercadorias eram trazidas do mundo todo para lá. E pessoas de todo o país se reuniam em busca delas. Era um lugar onde eu podia reunir todo tipo de informação. Em muitos aspectos, Milteu era mais o centro do nosso país do que a capital real. Passar 2 anos lá certamente ampliaria minha visão da sociedade, e eu ganharia uma compreensão mais profunda de como o mundo funcionava. Viver como comerciante seria uma ótima oportunidade de fazer uma variedade de conexões e aumentar minha rede pessoal. Empresas comerciais criam grandes redes de comunicação como forma de garantir o sucesso dos negócios. Tal recurso era igualmente útil para um assassino. Se eu conseguisse aumentar a reputação de Illig a ponto de os nobres se deliciarem em ouvir meu nome e me convidarem para suas casas sem pensar 2 vezes, eu estaria livre para usá-lo como um passe para entrar na casa de qualquer alvo em potencial. Este teste tinha 4 objetivos. O primeiro era passar 2 anos como Illig Balor e transformá-lo em uma pessoa plenamente realizada. O segundo era continuar a adquirir as habilidades e ferramentas necessárias como assassino para matar o herói. O terceiro era aprimorar minha habilidade de coletar informações do mundo todo. Eu ainda não havia encontrado o herói, e nem sabia se ele já havia nascido. O quarto e último objetivo era obter capital, construir redes de informação e fazer conexões pessoais, qualquer uma das quais capaz de ser uma arma mais poderosa do que a pura força de combate. Volume 1, Capítulo 12. A partida do assassino. Depois que meu pai me contou sobre o julgamento, ficou decidido que eu partiria em 3 dias. Agora que eu havia sido considerado pronto para assumir trabalhos médicos e de assassinato de verdade, eu deveria passar por um teste longe de casa. Antes da minha partida para este último desafio, meus parentes se reuniram para um banquete comemorativo em minha homenagem. Eu costumava ver pessoas da família secundária apenas uma vez por mês, mas fazia questão de lembrar de todos os seus nomes e rostos.
Eles eram uma fonte valiosa de força de combate. Embora a linhagem fosse mais tênue entre a família secundária em comparação com a família principal, seus membros ainda possuíam mana. Se uma guerra eclodisse, nós acabaríamos liderando a família secundária na batalha. Para reduzir o risco de nosso segredo ser exposto, apenas a família principal realizava assassinatos de fato, mas a família secundária podia realizar trabalhos médicos. Eu sempre tentei ser amigável com a família do ramo, mas alguém estava me fuzilando com os olhos durante toda a noite do banquete. Esse alguém era Rona, um primo 4 anos mais velho que eu. Ele nem sequer olhou para a comida, mas certamente já tinha bebido bastante. Rona se levantou de repente, virou o resto da bebida e jogou o copo em mim. Eu estava com medo de que ele fosse tentar alguma coisa a noite toda, então peguei o copo com facilidade e o coloquei de volta na mesa. Isso só o deixou mais irritado, com uma veia saltando na testa. Não vou aceitar. Não vou aceitar que esse pirralho seja o próximo chefe da casa Tuatha-Dé. Já era óbvio há algum tempo que Roná nutria tais sentimentos. Ele sempre era rápido em brigar comigo durante as sessões de treinamento conjunto com a família filial. Agora que eu estava sendo celebrado daquele jeito, achei provável que as frustrações dele finalmente se transformassem em algum tipo de explosão. E parecia que eu estava certo. Senti uma fúria assassina emanando de Tarte, que estava atrás de mim. Fiz sinal para ela não agir. O pai de Rona parecia que ia gritar com o filho, mas o pai disse que não era necessário, e ele mesmo se dirigiu a Rona. Você tem alguma objeção à herança de Lug, Rona? Eu deveria ser o herdeiro do Ruff. Não tem a mínima chance de um pirralho fraco como ele te suceder. Eu sou mais forte que ele. Eu deveria ser o próximo líder da casa Tuatha-Dé. Ruff era meu falecido irmão mais velho. Mamãe e papai evitavam falar sobre Ruff misteriosamente. E eu nem conseguia encontrar nenhum registro, então não sabia a idade ou o sexo deles. Parecia que Rona pensava que a casa seria a próxima a cair para ele. E era por isso que ele me odiava tanto. Ser tão desprezado não era uma sensação nada agradável. Então é isso que você tem a dizer. Desculpe. Mas você não tem o que é preciso para herdar a casa Tuatha-Dé. Você está fundamentalmente errado sobre o que é necessário para ter sucesso na posição. Parece que você está argumentando que a força física por si só deve decidir quem será o herdeiro. Mas os Tuatha-Dé são assassinos. Só um assassino de terceira categoria se deixa cair em situações em que é forçado a recorrer ao combate. Nós só usamos nossa destreza em combate como garantia para a minúscula chance de algo dar errado. Usamos nossa destreza em combate como garantia para a minúscula chance de algo dar errado. As palavras do meu pai não poderiam ter sido mais corretas. Se você acabasse em uma situação em que tivesse que lutar, isso significava que sua intenção de matar havia sido descoberta. O assassinato era quase certamente um fracasso naquele ponto. É claro que isso não era para desconsiderar totalmente a força. A força podia garantir que um trabalho fosse realizado, mesmo após ser descoberto. Também lhe dava uma chance de escapar caso estivesse cercado por guardas, permitindo-lhe se recuperar e tentar dava uma chance de escapar caso estivesse cercado por guardas, permitindo-lhe se recuperar e tentar novamente. Ninguém diria que era inútil, mas a força não era uma prioridade. Cala a boca! Qual o problema em matar o oponente de frente como um homem? Rona estava me dando dor de cabeça. Nossa função era remover discretamente aqueles que estavam causando danos ao país e não podiam ser tratados por meios legais. Na pequena chance de nosso papel como assassinos ser exposto, a família real negaria qualquer culpa e seríamos descartados. Era inacreditável que meu primo não entendesse aquilo. O pai de Rona segurava a cabeça entre as mãos. Senti pena do homem. Tal declaração provoca uma série de reações. Se hipoteticamente Lug se mostrar mais forte que você o reconhecerá como herdeiro da casa Tuatha-Dé? Perguntou meu pai. Claro que sim, mas se eu for mais forte vou ficar com esse lugar para mim, declarou Rona. Seus olhos brilhavam e os cantos da boca se curvavam em um sorriso arrogante. O jovem era vergonhosamente imaturo. Então que assim seja. Veja se consegue derrotar meu filho. Agora mesmo, declarou meu pai sem rodeios. O quê? Ah! Rona ofegou pateticamente. Eu havia enfiado uma faca envolta em mana contra sua garganta. Sua pele estava levemente perfurada, e o sangue começou a escorrer. Se eu quisesse matá-lo, eu teria matado. Ele teria morrido antes mesmo de perceber o que tinha acontecido. Antes mesmo de haver a chance de uma luta de verdade. Era isso que significava ser um assassino. Bem, então parece que Lug é mais forte que você, afinal. Isso é o suficiente para satisfazê-lo? Perguntou meu pai. Isso foi decepcionantemente abrupto. Pelo rumo que a conversa estava tomando, eu já imaginava que algo assim aconteceria. Usei o fato de a atenção de Rona estar focada em meu pai para me aproximar sorrateiramente e me espreitar em seu ponto cego. Então, tudo o que eu precisava fazer era atacar assim que meu pai desse o sinal. E isso foi injusto, Rona choramingou. É isso que é preciso para ser um assassino. Não somos cavaleiros. Acho que já deixei isso claro, mas parece que você tem uma ideia errada sobre quem são os Tuatha-Dé. Lug, por favor, guarde a faca.
Fiz o que me pediram e guardei a faca na bainha. Assim que o fiz, Rona veio em minha direção novamente. Quem diabos disse que eu perdi? Ele se preparou para um soco, já completamente descontrolado. Isso é um absurdo. Por que ele acha que isso o tornará digno de herdar a casa Tuatha-Dé? Pensei. Desviei do braço de Rona, virei-o de costas e o virei com um golpe de ombro. Ele tentou se levantar e eu o estrangulei. Ele se debateu com toda a força, mas não conseguiu escapar. Cansado de sua resistência inútil, quebrei seu braço. Gá! Realmente não havia necessidade de ele fazer tanto alarde sobre tudo isso. Eu havia me esforçado para quebrar o membro de forma limpa para que pudesse ser facilmente curado. Com o uso de seu próprio mana e o tratamento médico dos Tuatha-Dé, uma recuperação completa provavelmente levaria apenas cerca de 2 dias. Certamente você consegue ver agora. Mesmo em uma luta normal, Lug é mais forte. Eu disse que força não é a prioridade, mas ainda é necessária. Você pode ser um assassino de terceira categoria se precisar recorrer ao combate. Mas isso lhe dá margem para assumir certos riscos, disse o pai. Um assassino deveria tentar ao máximo evitar o contato. Mas suas opções eram limitadas, se você não conseguisse lutar. Com sorte, essa demonstração serviu para quebrar a vontade de Rona, e ele não causaria mais problemas. E aí, pessoal? Meu filho não é impressionante? Garanto a todos que ele é um gênio que me supera tanto como assassino quanto como médico. Suas ações agora mesmo foram prova suficiente disso, exclamou meu pai, quebrando a tensão e aliviando o clima na sala. Os pais de Rona estavam visivelmente preocupados, mas todos os outros me elogiaram como um sucessor digno. Talvez meu pai tivesse incitado Rona intencionalmente para que ele tivesse a chance de se gabar da minha habilidade. Anotei para falar com Rona mais tarde. Afinal, havia uma boa chance de ele acabar servindo sob minhas ordens um dia. Finalmente chegou o dia da minha partida. Preparei um presente e fui visitar Rona. Que diabos você quer? Veio fazer algum comentário sarcástico, é? Disse ele acidamente. De jeito nenhum. Só achei que você andava meio deprimida nos últimos dias. Optei por falar com ele num tom mais casual, apesar da diferença de idade. Não seria apropriado falar com ele educadamente, considerando minha posição superior. Não estou me sentindo mal. Só estou chateado comigo mesmo. Perdi para um garoto 4 anos mais novo que eu. Se você quer colocar dessa forma, meu pai perdeu 4 anos mais novo que eu. Se você quer colocar dessa forma, meu pai perdeu para um garoto 30 anos mais novo que ele, eu disse. Então os rumores eram verdadeiros, hein? O Tuatha-Dé mais poderoso da história foi derrotado por um garoto de 12 anos. Eu nunca tive chance. Rona deu um sorriso autodepreciativo. É verdade. Não havia como você me derrotar em batalha. Mas não precisa. Assim que eu me tornar chefe desta casa, trarei grande prosperidade à casa Tuatha-Dé. Se me servir, prometo tratá-lo bem. Você perdeu para mim, mas ainda é forte. Assisti ao torneio de jovens cavaleiros na capital real no ano passado. Dos 20 competidores, só posso dizer que 4 eram mais fortes que você. Quero seus serviços, Rona. Espero grandes feitos de você como cavaleiro da casa Tuatha-Dé. Os cavaleiros eram um exército permanente composto por segundos e terceiros filhos, que não tinham direito a herdar o trono do pai, além de um ou outro mago raro nascido na plebe. Para se tornar um cavaleiro, era preciso superar provas rigorosas. Seu treinamento de combate era muito mais intenso do que o dos nobres, que só eram chamados para a batalha em tempos de emergência. Rona não só conseguiu se destacar entre os 20 jovens cavaleiros presentes no torneio, como também era quase certamente melhor do que a maioria deles. Embora fosse um pensador excessivamente simplista e inadequado para trabalhos de assassinato, certamente seria um trunfo para a casa Tuatha-Dé nos anos seguintes devido à sua força. Ei, isso é para ser um elogio? Sim, é. E estou convidando você para o meu serviço. Você é um idiota, sabia? Quem ficaria feliz em saber que existem 4 pessoas da mesma idade que são mais fortes do que ele? Acho que aprecio o sentimento, no entanto. Prefiro isso a bajulações só para me animar. Isto é para você, eu disse, entregando algo ao meu primo. Isto é uma espada? É incrivelmente leve, é bonita e afiada também. É uma lâmina mágica ou algo assim? É. Uma espada combina mais com você do que uma faca. Tanto em termos de personalidade quanto de constituição física. Você é mais adequado para a posição de soldado de personalidade, quanto de constituição física. Você é mais adequado para a posição de soldado do que para assassinato. Nossa casa tem espaço suficiente para cavaleiros e assassinos. Um dia desses, gostaria que você usasse essa espada para mim. Rona pendurou a espada no quadril e soltou um suspiro profundo. Saiam! Gritou Rona. Parecia que meu pedido havia falhado. A julgar pelo tipo de homem que Rona era, eu tinha certeza de que esse tipo de apelo teria funcionado. Coloquei a mão na porta. Quando você voltar daqui a 2 anos, estarei muito melhor. Agora entendo que não sirvo para ser uma assassina. Vou me tornar a cavaleira que você quer que eu seja, então vá fazer o seu trabalho. Rona gritou quando eu estava indo embora. Parece bom. Vamos nós dois dar o nosso melhor, respondi. Aparentemente pessoas como Rona não eram boas em falar honestamente sobre seus sentimentos.
Fiz questão de lembrar disso. De qualquer forma, eu tinha acabado de ganhar um jovem cavaleiro talentoso. Eu tinha certeza de que o usaria bem quando me tornasse chefe da minha família. No dia seguinte, meus pais e cidadãos do domínio me acompanharam até minha partida em uma carruagem puxada por cavalos. Você não precisa vir comigo, sabia? Mesmo sem mim aqui, posso confiar seu treinamento à família do ramo. E Milteu é uma cidade de comércio. É muito diferente, eu disse. Isso não importa. Sou seu servo, meu senhor. Não importa aonde vá, eu cuidarei de você. Tarte insistiu em vir comigo. Ela estava ofegante depois de carregar uma bagagem pesada. Por acaso, minha mãe chamou Tarte ao seu quarto, e tivemos uma longa conversa com ela ontem à noite. Provavelmente para discutir a mãe da identidade que eu estava assumindo. Tenho certeza de que minha mãe verdadeira encheu a cabeça de Tarte com bobagens. Antes de embarcar na carruagem, usei tinta para esconder os cabelos grisalhos que herdei da minha mãe. Durante os 2 anos em que viveria como Illig, não podia arriscar mostrar nenhum resquício do meu verdadeiro eu. Estou muito animado por Milteu, meu senhor, disse Tarte. Eu também, respondi. Minha mente fervilhava de curiosidade sobre que tipo de lugar era Milteu. Eu havia prometido ao meu pai que nesses 2 anos eu aprenderia sobre o mundo, faria conexões pessoais, construiria uma rede de informações e me tornaria um comerciante de sucesso. O objetivo era me tornar um negociante tão exemplar que meus rivais contratariam assassinos para tentar me eliminar. Teria divertido ser vítima de uma tentativa de assassinato para variar, e isso me daria a oportunidade de aprender algo com o meu agressor. Com métodos normais, seria impossível atingir tal nível de realização em apenas 2 anos, mas foi exatamente isso que me empolgou. Eu já havia começado a elaborar um plano que conquistaria Milteu de forma surpreendente. Prometi fazer o meu melhor para deixar minha marca no mundo como Illig Balor. Volume 1, Capítulo 13. O assassino se torna um comerciante. Os primeiros 6 meses do meu tempo com Tarte na cidade de Milteu passaram muito rápido. Eu não estava vivendo como filho do barão do domínio Tuatha-Dé, mas como Illig da companhia Balor. Na esperança de esconder ainda mais minha identidade, comecei a usar óculos além de pintar meu cabelo. Eu também havia mudado completamente a maneira como me vestia, meu tom de voz, meus maneirismos e expressões. Ninguém deveria ter percebido que Illig e Lug eram a mesma pessoa. Sinceramente, tive algumas dificuldades para me adaptar à minha nova vida no início. Tuatha-Dé prosperou graças às suas incríveis capacidades médicas, mas essa riqueza se estendia apenas às famílias principais e secundárias. A maior parte da região consistia em pequenas aldeias que subsistiam da agricultura. A escala em Milteu era drasticamente diferente. Onde as mercadorias se reuniam, todos os tipos de pessoas convergiam. Comerciantes, carpinteiros, alquimistas, ferreiros e boticários conviviam todos juntos no mesmo lugar. Com tamanha diversidade de pessoas, veio também uma grande variedade de mercadorias, o que rapidamente fez a economia crescer. Isso levou mais pessoas a se mudarem para Milteu, dando continuidade ao ciclo de crescimento econômico constante. Depois de passar meio ano em uma cidade assim, comecei a gostar dela. Minha esperança era que um dia um lugar assim se tornasse uma vantagem para Lug Tuatha-Dé também. Se eu conseguisse abrir uma loja nesta cidade e fizesse negócios em um dos maiores mercados do mundo, não havia dúvida de que o domínio Tuatha-Dé desfrutaria de maior mercados do mundo. Não havia dúvida de que o domínio Tuatha-Dé desfrutaria de maior riqueza. Nosso disfarce de assassinos poderia ser descoberto a qualquer momento. Se isso acontecesse, a família precisaria de uma nova fonte de renda. Cheguei ao meu destino, o escritório do chefe da companhia Balor. Desculpe por chegar atrasado, pai, eu disse. Não, a culpa é minha por ligar para você tão de repente, respondeu Balor. Que tipo de negócio você tem comigo hoje? Illig era um filho ilegítimo que Balor colocou para adoção para não aborrecer a esposa. Quando o filho legítimo de Balor adoeceu, Illig foi chamado para oferecer apoio e agora estava estudando para se tornar comerciante. Essa é a história criada para explicar como eu, como Illig, vim trabalhar nesta empresa. Fiel à história, Balor estava me dando um treinamento completo sobre os fundamentos de ser um comerciante. Nos meus primeiros 3 meses em Milteu, trabalhei como funcionário na loja de maior sucesso da empresa. O ambiente era tão movimentado e agitado que parecia um campo de batalha. No começo, gritavam muito comigo, mas aprendi com meus erros e melhorei no trabalho com o tempo. Usei o conhecimento da minha vida anterior para melhorar meu desempenho, e passei a ser elogiado pelos meus colegas de trabalho, pela minha capacidade de lidar com qualquer situação com tranquilidade. Depois que me acostumei a trabalhar em uma loja, fui transferido para a sede. A Balor Company possuía diversas lojas de varejo em Milteu, embora os produtos vendidos em todas elas fossem basicamente os mesmos. Era função da sede avaliar a demanda e decidir a quantidade de cada item que cada loja deveria estocar. Se tivesse escolha, acho que diria que trabalhar na sede seria mais adequado para mim. Prever a demanda futura de produtos usando redes de distribuição e informação espalhadas pelo mundo era um trabalho extremamente difícil, mas muito gratificante. Descobrir novos produtos atraentes e negociar com fornecedores para adquiri-los era emocionante. Minha melhora foi rápida porque eu gostava muito do trabalho,
e até subi na empresa até trabalhar como braço direito de Balor. Era uma boa posição. Eu podia obter informações literalmente de qualquer lugar. O mundo se tornava um lugar muito menor quando visto da perspectiva do fluxo comercial. Fiquei muito impressionado com você, Illig. Tanto que me peguei querendo confiar toda a empresa a você, admitiu Balor. Isso está fora de questão. Beruid está se recuperando. Minha vez certamente nunca chegará, eu disse. Até isso eu devo a você. Eu o trouxe para pagar minha dívida com Cian. Mas você se tornou um comerciante tão habilidoso enquanto tratava da doença do meu filho. Parece que só me beneficiei ainda mais com esse acordo, e minha dívida aumentou. Estudar para ser comerciante não era a única coisa que eu fazia em Milteu. Eu também tratava da doença de Beruid, filho de Balor. Um exame revelou que Beruid sofria de câncer. Felizmente, ainda estava em estágio inicial. Então, consegui remover as células cancerígenas do corpo dele. Ele estava a caminho de uma recuperação completa. O nível de tratamento médico naquele mundo era bastante primitivo. E os Tuatha-Dé eram os únicos capazes de realizar cirurgias. Como resultado, até mesmo algo como apendicite era considerado uma sentença de morte incurável. Além da falta de tecnologia médica adequada, havia outro motivo para que cirurgias não fossem realizadas neste país. Ou seja, porque o bispo considerava repulsivo o ato de colocar uma espada na pele em nome de um tratamento. Apesar disso, os Tuatha-Dé ainda realizavam cirurgias regulares com frequência, e eu duvidava que Beruid reclamasse. Pai, garanto que estou recebendo muito em troca. Aprendi muito aqui. Eu vi muitas coisas aqui que nunca teria sido capaz de vivenciar vivendo muito aqui. Eu vi muitas coisas aqui que nunca teria sido capaz de vivenciar vivendo como um nobre em uma região remota como Tuatha-Dé. Eu também vinha utilizando informações de comerciantes e redes de distribuição para coletar dados e produtos tão necessários. Se eu tivesse acesso à rede de distribuição da empresa líder mundial em comércio exterior, não haveria nada além do meu alcance. Fico feliz em ouvir isso. Sou um empresário de corpo e alma. Eu teria vergonha de não ter nada para lhe dar em troca por salvar a vida do meu filho, e por me ajudar tanto dar em troca por salvar a vida do meu filho, e por me ajudar tanto com os meus negócios. Fico tranquilo em saber que esta foi uma experiência valiosa para você, mesmo que não seja exatamente assim que eu imaginava pagar aquela dívida. Tudo bem, este preâmbulo já foi longo demais. Chamei você aqui hoje para lhe dar um novo emprego. Dê uma olhada nisso. Balor me entregou um mapa e a planta de um prédio. A localização da loja não era longe da rua principal, e era do tamanho de uma grande loja de conveniência. Era preciso uma quantia enorme de dinheiro para garantir uma loja daquele tamanho em Milteu, sem falar em uma localização tão boa. O local e a capacidade são ótimos. Dá para fazer qualquer coisa num lugar como aquele, avaliei. É isso mesmo. A loja que tínhamos lá faliu, infelizmente. Até agora, você só se envolveu com nossas lojas de artigos de necessidade diária e alimentos, mas a companhia Balor também está se expandindo para outros setores, como restaurantes, armas, armaduras, farmácias e muito mais. Este lugar era uma loja de bebidas, mas acabou falindo. A Balor Company não tinha nenhuma outra loja especializada em bebidas alcoólicas, o que significava: esta é uma loja conceito. Vocês usaram isso para testar a entrada no mercado de bebidas e experimentar produtos experimentais não oferecidos pelos concorrentes? Perguntei. Além de simplesmente aumentar o número de lojas existentes, a Balor Company também buscava ser pioneira em novos setores. Isso provavelmente fazia parte desse esforço. Se todo o foco de uma empresa fosse simplesmente aumentar o número de unidades, sem nunca oferecer nada de novo, o crescimento da empresa acabaria estagnando. O método da loja conceito permitia que você experimentasse novos mercados, e se a loja falhasse, você poderia desistir antes que houvesse qualquer prejuízo sério às suas margens de lucro. Se o experimento fosse um sucesso, mais lojas seriam criadas com base nesse modelo. Sim, é isso mesmo. A concorrência entre lojas que vendem mantimentos e artigos de primeira necessidade é acirrada, o que dificulta o crescimento, e as vendas e artigos de primeira necessidade é acirrada, o que dificulta o crescimento, e as vendas de armas têm sido lentas porque não há guerra em andamento. O mesmo vale para os remédios. Ultimamente, monstros têm aparecido com mais frequência, e se seus números continuarem a aumentar, os demônios provavelmente renascerão. Tal advento produziria um pico nas vendas de armas e remédios, mas não podemos nos dar ao luxo de simplesmente depositar nossas esperanças nisso, e não fazer nada. A companhia Balor precisa se expandir para um novo campo com alto potencial de crescimento. Dito isso, já tentamos e falhamos 3 vezes. Expansão é mais fácil dizer do que fazer. As palavras de Balor me lembraram que eu tinha ouvido recentemente que alguém da gerência havia sido rebaixado. O fracasso da loja conceito provavelmente teve algo a ver com isso. Posso presumir que você está prestes a me entregar esta loja conceito? Perguntei. Isso mesmo. Tenho a impressão de que você tem tudo para trazer um ar novo a esta empresa, confirmou Balor. Estou aqui há apenas meio ano. Normalmente, eu jamais confiaria algo tão importante a alguém tão cedo. Mas você conquistou uma. Normalmente,
eu jamais confiaria algo tão importante a alguém tão cedo. Mas você conquistou uma quantidade extraordinária de coisas em seu curto período aqui. Vou compartilhar uma dica valiosa. Embora seja importante para um comerciante ter a capacidade de ler a demanda e os preços de mercado, saber negociar e lidar com os clientes, e coisas do tipo, o mais importante é a sua capacidade de avaliar outras pessoas. Não somos deuses. Existe um limite para o que cada indivíduo é capaz de fazer. No entanto, se você tiver a capacidade de avaliar o talento dos outros e confiar a se você tiver a capacidade de avaliar o talento dos outros e confiar a eles o trabalho que eles podem realizar, você alcançará o verdadeiro sucesso. Saber que você não precisa fazer tudo sozinho é o que faz um verdadeiro comerciante. Eram palavras significativas, especialmente porque Balor era a prova desse conceito. Se ele tivesse se fixado em fazer tudo sozinho, provavelmente nunca teria ido além do sucesso de uma loja. Em vez disso, escolheu outras pessoas para confiar seus negócios, e agora administrava dezenas de lojas e acumulava uma fortuna enorme. Obrigado, padre. Vou levar isso em consideração. Quanto tempo terei para me preparar? Qual será o meu orçamento e que tipo de pessoal terei? Você terá um mês para planejar e um mês para a reconstrução. O orçamento pode ser tão grande quanto você quiser. Eu prepararei o pessoal necessário. Mas tenho uma condição: não manche o nome Balor. Acha que consegue lidar com isso? Fiquei muito animado com esta oportunidade. Vim para Milteu para obter ferramentas úteis para o meu trabalho como assassino. E, ao mesmo tempo, desenvolver minha reputação como comerciante. O sucesso com esta oportunidade que Balor estava me oferecendo me ajudaria a atingir ambos os meus objetivos. Eu posso. Vou fazer o meu melhor. Desejo-lhe sorte. Aliás, se este projeto der certo, expandiremos a loja conceito para uma rede. 5% do lucro dessas lojas será pago a você, perpetuamente. Não confunda isso com tratamento especial. Remunerar os funcionários responsáveis por nos lançar em um novo mercado é o estilo da Balor Company. Agora estou ainda mais motivado. Nunca havia dinheiro suficiente, e eu precisaria de muito capital para reunir todos os bens. Pessoal, havia dinheiro suficiente, e eu precisaria de muito capital para reunir todos os bens, pessoal e informações necessárias para matar o herói. Então rezarei pelo seu sucesso, ó filho que nunca conheci, disse Balor. Não vou trair sua confiança. Sei que vai dar certo. Oh, parece que você já tem um plano. Claro que sim. Nenhum comerciante conseguiria viver aqui por meio ano sem pensar no tipo de negócio que abriria. Eu já estava trabalhando em uma proposta para você antes mesmo de ter essa oportunidade, admiti. Lamento muito não poder torná-lo meu sucessor. Você não poderia ser mais talentoso como mercador, respondeu Balor. Depois de nos despedirmos, aceitei os documentos e meu considerável orçamento e parti. Minha loja seria um sucesso inquestionável, e eu estava ansioso para aproveitar esta oportunidade para fazer meu nome crescer não apenas como membro da Balor Company, mas como Illig Balor, individualmente. Volume 1, Capítulo 14. A irmãzinha do assassino. Pensando na minha nova loja e nos produtos em destaque, voltei para casa em Milteu. Eu estava alugando uma casa de classe média no subúrbio e morando com outras 2 pessoas. Era um lugar bem espaçoso, considerando o preço. Tinha até um pátio, o que era incrivelmente útil para o treinamento. Quando abri a porta, ouvi 2 pares de passos vindo em minha direção. Bem-vindo ao lar, mestre Illig. Olá, querido irmão. Uma delas era Tati, minha criada que veio comigo de Tuatadé para esta cidade. A outra era Maha, uma garota racional e serena, da minha idade. Ela era esguia, e tinha um cabelo azul brilhante e característico. Mesmo em casa, nenhum de nós usava meu nome verdadeiro. E eu nunca tirei meu disfarce nem abandonei meu tom de voz. Recebi muitas visitas relacionadas ao trabalho, então, nunca houve um momento em que eu pudesse baixar a guarda. Desculpe por voltar tão tarde. Meu pai me deu uma nova tarefa. Estou sendo incumbida de administrar uma loja, uma que será completamente diferente dos outros negócios da companhia Balor. Vai ser um desafio, mas é exatamente por isso que estou tão animada, declarei. Você é incrível, mestre Illig. Está aqui há apenas meio ano e já está recebendo um trabalho tão importante, elogiou Tart. Sua destreza me deixa orgulhosa de ser sua irmãzinha. Vou ter que me gabar disso na loja amanhã, acrescentou Maha. Na verdade, prefiro que vocês 2 mantenham isso em segredo, até o projeto começar de verdade, pedi. As 2 garotas assentiram em compreensão. Maha me chama de irmão mais velho, mas ela não tinha nenhuma relação com a família Balor. Ela era uma menina que resgatei aqui na cidade. Eu estava pensando há algum tempo que precisaria de uma equipe para meus trabalhos de assassinato, e ela era uma candidata que eu havia escolhido exatamente para esse propósito. O requisito mínimo para qualquer pessoa na minha equipe era que ela fosse um mago. Normalmente, os magos nasciam apenas de 2 pais com mana, mas havia uma pequena chance de uma criança que possuísse mana pudesse ser gerada por pais que não tivessem nenhum. A população de Milteu superava em muito a do domínio Tuatadé.
Então a probabilidade de encontrar Dimilteu superava em muito a do domínio Tuatha-Dé. Então a probabilidade de encontrar um mago entre o povo era proporcionalmente maior. Com isso em mente, comecei a procurar alguém com mana logo após chegar, e encontrei Maha. O orfanato onde ela cresceu era administrado com o único propósito de lucrar com os órfãos, arrecadando subsídios da cidade. As crianças ali recebiam o mínimo de cuidado necessário para garantir que não morressem, e às vezes até sofriam abusos. Adotar Maha acabou sendo bem fácil. O diretor do orfanato a acolheu apenas para ganhar dinheiro, então tudo o que precisei fazer foi conseguir para ele o dobro do valor que ele teria recebido se a tivesse sustentado até a idade adulta, e ele rapidamente concordou em me deixar acolhê-la. Aos 12 anos, eu era jovem demais para adotar um órfão, mas, como eu trabalhava na Balor Company, e a Balor estava disposta a me patrocinar, consegui atender aos requisitos, e Maha, Tart e eu começamos a viver juntos. Permita-me pegar sua jaqueta, mestre Illig, disse Tart. Ah, por favor, respondi. E Tart agilmente pegou meu casaco e o guardou. A presença de Tart me deu mais tempo para me concentrar no que eu precisava fazer e, embora eu nunca admitisse isso em voz alta, a presença dela também me ajudou a relaxar. Meu coração estava crescendo desde que me tornei Lug, e eu estava começando a sentir novas emoções que nunca havia experimentado em minha vida passada. Infelizmente, isso também veio com uma fraqueza. Houve momentos em que me senti solitário, desanimado e ansioso. Enquanto Tart estava ao meu lado, no entanto, consegui afastar essas emoções. Ter uma família realmente foi algo maravilhoso. Tart e eu preparamos o jantar juntos esta noite, Illig. Estou ansioso por isso. Sua comida nunca decepciona, Maha. Você tem razão em esperar ansiosamente. Este é um dos meus melhores pratos. 4 meses se passaram desde que Maha chegou em casa comigo pela primeira vez. O abuso que sofrera no orfanato a deixara muito fraca. O tratamento inadequado também a privara da capacidade de confiar na maioria das pessoas. O que era exatamente o que tornava tão fácil acolhê-la. Ninguém ansiava por alguém em quem pudesse confiar mais do que uma pessoa naquela situação. Eu também a estava influenciando a me incutir afeição e lealdade, usando o mesmo condicionamento que havia empregado com Tart. Como resultado, ela passou a me adorar como seu irmão mais velho. O trabalho está indo bem na loja? Perguntei. Claro. Eu jamais me perdoaria se fizesse algo que manchasse sua reputação, Illig, respondeu Maha. Depois de cuidar da educação dela, providenciei para que Maha trabalhasse na companhia Balor durante o dia. Ela nascera em uma família de comerciantes e recebera uma educação razoavelmente decente, antes de seus pais serem mortos em um assalto. Então, já era bastante inteligente. Infelizmente, Maha não tinha noção de combate. Então, ela não era adequada para meu esquadrão de assassinos. Ela seria melhor aproveitada reunindo informações, adquirindo suprimentos e oferecendo apoio logístico. No mínimo, porém, achei melhor treiná-la para que pudesse se defender. Acho que você tem o que é preciso para se tornar minha mão direita como comerciante, Maha. Se é isso que você deseja, querido irmão, tornar minha mão direita como comerciante, Maha. Se é isso que você deseja, querido irmão, prometo que estarei à altura de suas expectativas. Colocar Maha para trabalhar na companhia Balor era um passo do meu plano geral. Depois que saí de Milteu, planejei que Maha ficasse. Eu entregaria a ela a rede de informações que estava construindo, juntamente com grande parte do meu trabalho na companhia Balor. A partir de então, ela poderia me enviar as informações necessárias e quaisquer bens que eu precisasse enquanto estivesse em Tuatha-Dé. Se Maha pudesse aprender os fundamentos dos negócios, ela poderia se tornar minha assistente administrativa. Havia uma boa chance de eu confiar a operação da minha marca a ela no futuro. Maha colocou sopa, carne e pão na mesa enquanto cantarolava alegremente. Ela me encarou atentamente enquanto nós três começávamos a comer. Era óbvio que ela queria saber o que eu achava da comida. Levei uma colherada de sopa à boca. Maha, o bife de barriga de porco e a sopa estão deliciosos. Você adicionou a gordura derretida à sopa? Perguntei. Exatamente. Esta barriga de porco é excelente, então eu não podia desperdiçar a gordura, ela respondeu. O mestre Illig me confiou a tarefa de cuidar da Maha, mas aprendi tanto com ela que estou começando a perder a confiança em mim mesma. Mas não vou perder, principalmente na cozinha. Por favor, experimente a torta de abóbora que eu fiz. Maha e eu rimos vendo Tart ficar competitivo. Estou feliz por ter conseguido encontrar uma amiga da idade dela para Tart. Tart tinha excelentes reflexos, visão e controle corporal, o que a tornava adequada para minha força-tarefa. Por outro lado, ela não era a melhor pensadora, e podia ter uma visão limitada. Por isso, não era adequada para apoio logístico. Achei bastante interessante ver como ela e Maha se encaixaram perfeitamente em seus respectivos papéis. Era provável que, em futuras missões de assassinato, Tart e eu realizaríamos o ataque propriamente dito, enquanto Maha forneceria apoio. Nós três conversamos bastante enquanto desfrutávamos do jantar. A propósito, Illig, que tipo de loja você pretende abrir? Perguntou Maha. Minha decisão já estava tomada há muito tempo, mas ainda havia algumas coisas que eu precisava resolver primeiro.
Especificamente, eu precisava atender a duas condições. Primeiro, eu precisava ter certeza de que a loja daria lucro. Isso era incondicional. Este negócio não podia falir. Segundo, eu queria vender produtos que atraíssem a nobreza. Dessa forma, o negócio seria valioso para o meu trabalho de assassinato. Minha loja será voltada para o público feminino. Vou me concentrar principalmente em cosméticos. E também quero vender doces que sejam doces e durem bem. Dito isso, se eu lançar muitos produtos de uma vez, isso pode prejudicar minhas vendas, então acho que vou me concentrar apenas em cosméticos no início. A necessidade de comprar coisas era mais forte nas mulheres do que nos homens. Isso era especialmente verdadeiro para as filhas e esposas de famílias nobres, muitas das quais tinham uma queda por produtos de beleza e alimentos doces. Além disso, elas adoravam ser tratadas como se fossem especiais. Se eu me tornasse representante da marca líder mundial em maquiagem, poderia visitar as casas de famílias nobres sob o pretexto de levar mundial em maquiagem. Poderia visitar as casas de famílias nobres sob o pretexto de levar cosméticos e doces. Elas me receberiam de braços abertos, sem hesitar. Uma loja que vende cosméticos e doces parece maravilhosa, exclamou Tart. Parece uma boa ideia. A economia tem estado bem ultimamente, e a demanda por cosméticos está alta. No entanto, já existem muitas lojas de cosméticos em Milteu. Você precisará de um produto muito forte, e mesmo assim, provavelmente será difícil de fazer. Os consumidores são cautelosos com produtos de beleza, porque não podem se dar ao luxo de consumidores, são cautelosos com produtos de beleza, porque não podem se dar ao luxo de ousar com o que colocam na pele. Sem um motivo realmente atraente, a maioria das mulheres vai ficar com as marcas populares, explicou Maha. As meninas pareceram gostar da minha ideia. Assim que eu tinha alguns produtos de teste prontos, decidi pedir que elas experimentassem os itens para mim. Maha, no entanto, levantou alguns pontos positivos. Não havia mercado mais difícil de entrar do que o de cosméticos. Quando se tratava de produtos de beleza, a marca era mais importante do que a qualidade. Já pensei nisso. Vou criar um produto tão atraente que a barreira de entrada não será um problema, respondi. O que significa que você está mantendo isso em segredo, deduziu Maha. Estou ansiosa para ver o que você planejou. Se pudermos ajudar a melhorá-lo, por favor, deixe-nos usá-lo, acrescentou Tart. Eu vinha aqui para desfrutar dos nossos jantares em Milteu. A animação me lembrou dos meus jantares em Tuatadé. Apesar de administrarem um negócio de assassinatos, os Tuatadé eram uma família muito acolhedora. Minhas refeições aqui com Tart e Maha estavam se tornando um ambiente muito parecido. As coisas certamente estavam quentinhas e aconchegantes agora. Mas quando adotei a Maha, ela estava deprimida e com medo. As coisas foram difíceis por um tempo. Tínhamos o que temos agora por causa das dificuldades que enfrentamos durante aqueles tempos mais difíceis. Quando estávamos terminando o jantar, bateram na porta e chamei o visitante para entrar. Ei, pessoal, sou eu de novo. Desculpem por aparecer tão tarde. Era o filho de Balor, Beruid. Ele era meu meio-irmão, pelo menos enquanto eu ainda era Illig, e era 3 anos mais velho que eu. A cirurgia recente que realizei em Beruid o salvou do câncer, uma doença que, de outra forma, seria uma sentença de morte neste mundo. Apesar de ainda não estar totalmente recuperado, ele ainda aparecia quase todos os dias com uma caixa de doces para Tart e Maha. Boa noite, Beruid. Você tem um timing excelente. Estávamos prestes a começar a aula, eu disse. O principal motivo de sua vinda foi para assistir à aula que eu costumava dar para Tart e Maha. Assassinatos exigiam uma quantidade considerável de conhecimento e habilidade. Para isso, eu vinha dando aulas de farmácia, física, psicologia, economia e direito para Tart e Maha. Aos poucos, eles foram adquirindo o conhecimento necessário para me servir. Quando Beruid veio à casa para seu tratamento, ele assistiu a uma das aulas e se interessou muito por elas. O que você vai ensinar hoje? Perguntou Beruid. Continuaremos a aula de física de ontem, respondi. Parece divertido. Eu gosto muito de física. Você pode aprender o raciocínio por trás dos fenômenos naturais, que todos nós tomamos como certos no dia a dia, e aprender a perceber esses fenômenos deliberadamente. Essa é a emoção da física. Ah, sim. Parabéns por ter sido encarregado de uma nova loja. Soube disso hoje mais cedo. É uma função dada apenas aos jovens funcionários mais promissores da empresa. Se você for bem-sucedido, um dia garantirá uma vaga na gerência. Se precisar de ajuda, é só pedir, disse Beruid com um sorriso. A única pessoa que conhecia o segredo da minha verdadeira identidade era Balor, então Beruid realmente achou que eu era um filho bastardo. Era de se esperar que alguém na posição dele sentisse ciúmes de um irmão mais novo extremamente talentoso que apareceu do nada e recebeu tratamento especial do pai. Eu esperava alguma resistência. Surpreendentemente, Beruid simpatizou bastante comigo, chegando ao ponto de buscar meus ensinamentos. Ele era uma pessoa difícil de entender, mas adicioná-lo à turma não exigiu nenhum esforço extra da minha parte. Eu não podia deixá-lo assistir ao treinamento que acontecia depois da aula, é claro. Mas não me importava que ele ouvisse durante a aula. Eu não desgostava dele. E ele poderia ser útil.
Berwid era um comerciante habilidoso e o futuro chefe da companhia Balor. Ter boas relações com tal pessoa não era desvantajoso. Tudo bem. Vamos começar a lição de hoje, eu disse. Dei a cada um deles alguns folhetos com o material de hoje. Ensinar as pessoas dessa maneira foi muito divertido. Meus alunos estavam ansiosos para aprender, o que tornou as aulas ainda mais gratificantes. Ao longo do dia de treinamento, continuei pensando na minha loja de cosméticos e no meu produto em destaque. Embora o item fosse relativamente comum no meu mundo anterior, ninguém nunca o tinha visto neste. Depois que o introduzi no mercado, ele certamente se tornaria parte essencial da rotina de beleza de todas as mulheres do mundo. Os lucros que eu traria seriam astronômicos. E logo chegaria o dia em que todos conheceriam o nome E-League, seriam astronômicos. E logo chegaria o dia em que todos conheceriam o nome E-League Balor. Volume 1, Capítulo 15. O novo produto do assassino. Decidi ficar em casa durante o período em que normalmente ia visitar a sede, para poder me concentrar nos preparativos da nova loja. Confiando na minha memória, eu estava trabalhando duro para criar um cosmético que ainda não havia sido inventado neste mundo. Minha lembrança da receita era um pouco vaga, mas com meu conhecimento de química, consegui fazer engenharia reversa dos ingredientes com base em seus efeitos. Aliás, este era um item que eu já tinha feito antes. Eu fiz isso como um presente para minha mãe uma vez quando ela estava chateada. Eu tinha muito mais recursos disponíveis em Milteu do que quando fiz esse cosmético em Tuatadé, então fui aprimorando a receita. Antes do meio-dia, consegui montar uma lista de ingredientes necessários para fazer o produto de teste. Entregar a lista ao departamento de suprimentos da Balor Company significaria que eles não chegariam antes de amanhã à noite no mínimo. Eu esperava que eles chegassem amanhã. Pouco depois do meio-dia, os materiais que eu havia solicitado foram entregues, apesar de alguns, pouco depois do meio-dia, os materiais que eu havia solicitado foram entregues, apesar de alguns deles serem escassos e difíceis de obter. Pense nisso como uma mensagem de Balor, dizendo para você se apressar. Então, o Balor é o responsável por isso. Se ele soubesse que eu estava solicitando ingredientes para um produto de teste, provavelmente me ligaria amanhã e pediria uma planta da loja. Balor gostava de agir rápido. Ele era do tipo que queria protótipos feitos rapidamente, em vez de impecáveis. Muitas vezes, ele deixava claro que preferia que seus funcionários apenas explicassem suas ideias a ele, em vez de perder tempo fazendo uma apresentação cuidadosamente planejada. Esse estilo de gestão permitiu que Balor descartasse rapidamente ideias que ele achava que iriam falhar e, se ele decidisse que um conceito era promissor, ele faria sua empresa dar suporte ao produto enquanto ele ainda estivesse sendo desenvolvido. Comerciantes são um pouco assustadores, murmurei. Sem perder tempo, comecei a trabalhar. Entre os ingredientes entregues estavam azeite de oliva de alta qualidade, água subterrânea limpa, óleos essenciais de aroma agradável extraídos de diferentes tipos de ervas e uma variedade de compostos medicinais. Com isso, finalmente pude fabricar meu produto matador. Obviamente, azeite de oliva e água normalmente não se misturam, então tive que procurar outra substância para misturá-los. Finalmente, chegou a hora de começar a criar. As diversas ervas que eu havia adquirido me permitiam criar um número infinito de variações. Encontrar um bom equilíbrio entre aroma e efeito prometia ser bem difícil. Eu não chegaria à melhor combinação até o fim do dia, mas tinha certeza de que teria um produto de alta qualidade antes de me encontrar com Balor no dia seguinte. No dia seguinte, fui até o escritório de Balor para vê-lo no horário combinado. Ontem, entrei em contato com o Balor, dizendo que havia feito um teste do produto principal da minha loja e que queria conversar. Também pedi que ele trouxesse a esposa dele, Mira. Quando entrei na sala, Balor sorriu e fez uma leve reverência, enquanto Mira estreitava os olhos em desgosto. Era de se esperar. Ela acreditava que eu era filho ilegítimo de seu marido, filho de uma prostituta. Pai, mãe, obrigada por reservarem um tempo para se encontrarem comigo hoje, eu disse. Eu sabia que você trabalhava rápido, Illig, mas nunca imaginei que você teria seu produto em destaque pronto em apenas 2 dias, disse Balor. É melhor que este produto seja algo realmente incrível. Se você se deu ao trabalho de me chamar aqui por causa de algo chato, eu nunca vou te perdoar, disparou Mira. Ter alguém demonstrando tamanha maldade comigo era quase revigorante. Era muito melhor do que um inimigo que sorria para você e depois te apunhalava pelas costas. Mira escondia o rosto sob um lenço. Eu havia pedido que ela viesse hoje sem maquiagem, e alguém com o nível de vaidade dela jamais permitiria que seu rosto fosse visto daquele jeito. Garanto que meu produto atenderá às suas expectativas. O principal produto da minha nova loja serão produtos cosméticos, expliquei. Não estou muito feliz em ouvir isso. Quando se trata de cosméticos, a marca importa mais do que a qualidade. É um mercado muito difícil de entrar. Mesmo que você consiga um sucesso no setor, os produtos não se mantêm populares por muito tempo, dificultando o lucro a longo prazo. Tudo o que Balor disse era verdade. Eu não esperaria nada menos de um empresário tão bem-sucedido. É verdade. Pelo menos para os produtos cosméticos existentes. O propósito da maquiagem é realçar a atratividade física de uma pessoa. Mas isso tem o preço de danificar a pele.
Trabalhar com sabonete para remover a maquiagem antes de dormir resulta em pele danificada na manhã seguinte. Não é mesmo, mãe? Não vou negar. Mas ainda quero estar apresentável. Neste mundo, batom, base, blush e muitos outros produtos semelhantes eram amplamente utilizados, mas ainda não havia um costume de usar hidratante ou loção facial. Em outras palavras, embora o conceito de usar produtos de beleza existisse, a ideia de usar algo para proteger a conceito de usar produtos de beleza existisse, a ideia de usar algo para proteger a pele dos danos desses produtos não existia. Se você aplicasse maquiagem sem antes usar hidratante ou loção facial, isso prejudicaria sua pele. Remover cosméticos do rosto também exigia muito sabão, o que fazia com que a pele perdesse excesso de oleosidade. A falta de oleosidade também prejudicava a retenção de água, resultando em pele seca e danificada. Para piorar ainda mais a situação, havia o clima quente da região. Mais maquiagem só piorava a situação da pele. Eu realmente respeito a busca pela beleza. Mas você está presa em um ciclo vicioso. Para esconder a pele danificada, você aplica uma maquiagem ainda mais espessa, o que resulta em uma pele ainda mais danificada. Vou libertar as pessoas dessa preocupação. É aí que entra o meu produto. Eu o chamo de hidratante. Ao ouvir essas palavras, Mira se inclinou para a frente, curiosa. Como alguém que claramente se importava profundamente com a própria aparência, ela entendia meu apelo melhor do que ninguém. Não havia como não estar interessada. Peguei um frasco cheio de hidratante. Mira pegou o frasco, abriu e tirou um pouco. O hidratante, na verdade, era melhor usado em conjunto com algo chamado loção leitosa. Mas decidi vender apenas hidratante. No Japão, era prática comum hidratar o rosto com hidratante e loção leitosa. Nos Estados Unidos e na Europa, a maioria das mulheres usava apenas hidratante. A cultura desta terra era mais próxima de uma sociedade ocidental no meu primeiro mundo. Eu estava preocupada que os consumidores achassem irritante aplicar hidratante e loção leitosa ao mesmo tempo. Estava preocupada que os consumidores achassem irritante aplicar hidratante e loção leitosa ao mesmo tempo. Então decidi me concentrar apenas no hidratante. Trabalhando para aumentar a proporção de água e encontrando a combinação mais eficaz de ingredientes, tentei descobrir a fórmula mais eficaz. É meio líquido, mas é espesso e pegajoso. O que é? Perguntou Mira. É um produto cosmético que hidrata a pele seca e a mantém saudável. A maquiagem existe para realçar a sua beleza, mas isso é diferente. Serve para curar e proteger a sua pele, além de realçar a sua beleza natural. Você vai entender depois de experimentar. Por favor, passe um pouco no rosto. Embora ainda claramente desconfiada, Mira não conseguiu resistir à tentação de algo que a deixaria mais bonita e tirou o cachecol. Sua pele estava muito rachada e danificada por tantos dias aplicando e removendo maquiagem em um clima quente. Ela pegou o frasco novamente e levou o hidratante ao rosto. Enquanto o espalhava lentamente, seus olhos se arregalaram. Não acredito. Sinto esse creme penetrando na minha pele e hidratando-a. Acho que não tenho uma pele tão macia há mais de uma década, admitiu Mira. Depois de ver o rosto da esposa, Balor pegou um frasco e tirou um pouco de hidratante. Parece óleo, mas é muito macio. Você tem um olhar perspicaz. Óleo suave é exatamente isso. Usar óleo puro seria péssimo para a pele, mas óleo com água e outros ingredientes medicinais misturados ajuda a amaciar e reparar a pele. Isso é incrível. Já dá para perceber como minha pele está feliz. O hidratante também tem um cheiro bom. Com a pele tão rachada e seca quanto a da Mira, é claro que ela ficaria melhor depois de hidratada. Também me esforcei para misturar ingredientes que eu sabia que ela gostava, para criar aromas que ela gostasse. O hidratante é como uma armadura para a pele. Experimente aplicar maquiagem por cima do hidratante. Com a proteção do óleo, sua pele ficará mais resistente à dor, mesmo usando a mesma maquiagem de sempre. Antes mesmo de eu terminar minha explicação, Mira já estava vasculhando sua bolsa e tirando um kit completo de cosméticos. Ela pintou a pele de branco com base e avermelhava as bochechas com blush. Uau, tudo aconteceu tão facilmente, disse Mira. Se você passar hidratante no rosto, cobrirá as irregularidades da pele, permitindo que outros produtos adiram com mais facilidade. Então, o que você acha do meu produto? Eu ainda te desprezo, mas tenho que reconhecer que este é um ótimo produto. Vou ficar com esta garrafa, e quero que você me dê mais 3, não, 5. Mira enfiou a garrafa na bolsa. Não importava o que eu dissesse, eu tinha a sensação de que não a recuperaria. Se minha esposa gostar, tenho certeza de que é um produto de verdade. Dê-me perspectivas de sucesso, disse Balor. Este produto vai revolucionar a cosmética. Todas que usam maquiagem precisarão dele, tanto para curar quanto para proteger a pele. Fiz uma breve pausa para causar impacto. Isso não deve ser considerado um concorrente para os cosméticos existentes. De agora em diante, usar hidratante vai se tornar uma prática comum para todos que usam maquiagem. Você entende o valor disso, certo, pai? Foi por isso que escolhi o hidratante. Ele poderia revolucionar a maquiagem em si. Meu objetivo nunca foi roubar clientes de mercados já existentes.
mas sim criar uma nova prática para quem usa maquiagem. Era impossível que isso não desse lucro. Não posso dizer que entendo muito de maquiagem. Mira, você acha que suas amigas iam querer esse negócio? Não consigo imaginar uma mulher viva que não queira isso. Vim aqui planejando zombar e desprezar Illig, não importa o que ele fizesse. Depois de usar isso, no entanto, estou achando difícil fazer isso. Se isso me der mais hidratante, vou até chamar esse filho bastardo de meu próprio filho, admitiu Mira. Entendo. É um produto muito bom. Balor fechou os olhos e refletiu. Respirou fundo. Então, a companhia Balor investirá todos os seus recursos neste novo produto. Mira, distribua-os aos seus amigos e faça o possível para espalhar a notícia. Eu tenho muitos amigos, sabia? Mira não parecia muito ansiosa para compartilhar a loção maravilhosa com os outros. Mira, enquanto tivermos estoque, por favor, continue usando e avise a todos que você conhece. Dê um frasco para cada pessoa. Se quiserem mais, recuse e diga que o hidratante estará em promoção em breve. E ligue, quantos você consegue preparar em uma semana? Perguntou Balor. Até que possamos finalizar um sistema de produção, eu mesmo os farei, então só consigo criar cerca de 200 em uma semana, eu disse. Eu lhe dei permissão para contratar toda a equipe necessária, lembra? Disse Balor. O problema é que há o risco de vazamento da fórmula. É provável que outras empresas tentem fabricar e vender hidratantes assim que lançarmos este produto, expliquei. Não é do meu feitio me precipitar assim. Você tem razão. Até que possamos estabelecer a marca, precisamos garantir a exclusividade deste produto. Designarei 2 assistentes para você, em quem tenho plena confiança de que manterão a boca fechada. Faça o máximo de garrafas que puder, e envie todas para mim. Mira então as distribuirá para as esposas de nobres e outras pessoas ricas. Dessa forma, podemos trabalhar para espalhar o boca a boca entre a classe alta. Estou certo em presumir que foi por isso que você chamou minha esposa hoje Illig. Exatamente. Um produto não vende apenas pela qualidade. Como a utilidade do hidratante é tão facilmente compreendida pelo uso, maximizar os contatos da sua esposa é a melhor maneira de divulgá-lo. Não existe forma de publicidade mais eficaz. Eu precisava da ajuda da Mira para mostrar ao meu público-alvo o valor do meu produto. As pessoas eram resistentes a experimentar novos produtos, especialmente quando se tratava de itens feitos para aplicar na pele. Se conhecidos de confiança usassem o produto primeiro, eles também iriam querer usá-lo. A empolgação gerada ao ouvir falar de um item tão útil, sem dúvida, se acumularia e criaria uma grande demanda. Era assim que as batalhas comerciais eram vencidas. Não bastava criar produtos de qualidade e esperar que eles vendessem magicamente. Relatos orais eram especialmente essenciais quando o público-alvo eram mulheres da classe alta. Quanto tempo levará para montar o sistema de produção? Perguntou Balor. Cerca de 1 mês, e surge uma complicação. É preciso um medicamento especial para misturar óleo e água. É um remédio secreto da casa Tuatha-Dé, e precisa ser adquirido lá. Levando isso em conta, custará esse valor para fazer um frasco de hidratante. Apresentei um documento com uma estimativa do preço de cada um dos ingredientes necessários. O preço de venda do hidratante vai ser baixo, mas Tuatha-Dé fica bem longe daqui. Balor examinou meus olhos como se quisesse avaliar minha verdadeira intenção. Isso tornará mais difícil a descoberta da receita secreta. Não consigo fazer hidratante sem esse produto químico específico. Talvez eu consiga chamar um boticário de Tuatha-Dé para que ele seja feito aqui, mas isso aumentaria o risco de vazamento. Contanto que o medicamento seja produzido em Tuatha-Dé, posso manter a receita escondida, elaborei. Então eu permito. Deixo a negociação com a casa Tuatha-Dé para você, disse Balor. Entendido. Esse era meu plano para garantir que ninguém mais pudesse descobrir como o hidratante era produzido. O ingrediente que usei para misturar óleo e água se chamava lecitina, uma substância natural encontrada na soja. Para produzir a lecitina, primeiro extraía-se o óleo da soja. Em seguida, filtrava-se o óleo para remover as impurezas e misturava-se bem com água até que a lecitina pastosa se separasse do óleo. A lecitina era usada como um emulsificante natural e era capaz de misturar água e óleo. Sem ela, a combinação de água e óleo era impossível. No domínio Tuatha-Dé, eu poderia ter a lecitina produzida em um ambiente onde a informação teria a garantia de não vazar. Sem o conhecimento desse ingrediente-chave, nenhuma outra empresa seria capaz de replicar minha fórmula. Mais importante do que tudo isso, eu estava pensando nos meus lucros a longo prazo para a casa Tuatha-Dé. Garantir que a casa tivesse direitos exclusivos de produção de uma parte essencial do meu hidratante me dava uma boa garantia de que a Balor Company não poderia me tirar do negócio. Illig, sei que estou me repetindo, mas vamos investir todos os nossos recursos neste produto. Se der certo, você se tornará o representante da nova marca Balor Company e será famoso no mundo todo. Mas se você fracassar, sabe o que vai acontecer, certo? Perguntou Balor. Claro. Vou garantir que isso seja um sucesso. Tudo bem. É melhor eu começar a trabalhar. Meu produto principal foi decidido, e eu garanti o suporte total da Balor Company. Nesse ponto, parecia impossível fracassar. Era apenas uma questão de tempo,
até que Illig Balor se tornasse conhecido mundialmente como o criador da marca de cosméticos Balor Company. Com uma reputação dessas, eu teria fácil acesso a qualquer um dos meus alvos. Nobres estariam brigando entre si para que eu visitasse suas mansões. Além disso, meu sucesso me daria acesso ilimitado às redes de informação e distribuição da Balor Company, além de arrecadar grandes somas de dinheiro. O sucesso estava próximo, pronto para eu alcançá-lo e agarrá-lo. Eu só precisava manter o foco. Eu já havia brincado antes que eu mesma correria o risco de me tornar alvo de atentados, se tivesse muito sucesso. No entanto, parecia inevitável naquele momento. Outras empresas tentariam me eliminar. Meus colegas de trabalho poderiam ficar com inveja das minhas conquistas. Alguém poderia até me fazer de refém para tentar me arrancar das minhas conquistas. Alguém poderia até me fazer de refém para tentar me arrancar a receita do hidratante. Que venham, pensei. Será uma ótima experiência de combate para Tart e Maha. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.